Fala, povo de Deus! Bem-vindo à nossa série, o 15º dia dela, 1 Samuel capítulo 15, consagrados ao Senhor. Amém? Essa semana eu tive o prazer de lançar o meu segundo livro, O Poder da Fé, a chave mais poderosa do universo. Amém? Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Então, através da fé, nós viveremos resultados extraordinários, amém? O que o Espírito Santo de Deus vem me ensinando ao longo de alguns anos, eu coloquei dentro desse livro, tá bem? É um livro de mais ou menos 200 páginas, tem 9 capítulos e tem o poder de transformar a sua vida. Então, você que deseja adquirir, tá? Seja o livro físico, seja o livro digital para você ler no seu celular, no seu tablet, enfim. O link vai estar aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, amém? Aí é só você selecionar se você quer um e-book, se você quer um livro físico, e se você mora no Brasil ou na Europa. Amém? 1 Samuel capítulo 15. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saiu do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem nada. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Deus está mandando matar tudo, tá? Vamos abrir um paralelo aqui? Nossa, Deus mandou matar criança, Deus mandou matar mulher. Deus mandou, tá? E isso parece terrível, né? Mas quando a gente estuda o contexto daquela época, qualquer criança ou qualquer mulher que fosse tomada como prisioneiro pelas nações que não serviam a Deus, se tornaria escravo sexual, se tornaria escravo sem ser no âmbito sexual. Então, o destino de toda a sua vida seria terrível. E provavelmente essas crianças, por exemplo, morreriam, tá? Em atos sexuais que homens maus fariam com elas. Então, quando Deus manda matar todo mundo, é horrível? Só que Deus está, na verdade, evitando que algo pior aconteça, tá bem? Então, Deus mandou destruir tudo. Então, Saul convocou os homens e os uniu em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá, e partiu para a guerra. Versículo 7. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avila até Sur. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Porém, Saul e o exército pouparam Agag, o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então Deus falou: destrua tudo. O que Saul faz? Ele destrói o que não presta, mas ele pega para si o que presta. Porque na mente de Saul, mais vale obedecer a Deus naquilo que não convém a ele, mas naquilo que lhe convém, não vamos obedecer tanto assim, né? Saul não está tão distante dos nossos dias atuais, onde muitas pessoas só querem obedecer aquilo que lhes convém, mas aquilo que traz algum benefício para elas mesmas, elas preferem não obedecer a Deus. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel tem um zelo que o consome, por isso ele fica irado e clama a Deus. Difícil é obedecer a Deus quando isso nos custa boas coisas, né? Mas é difícil quando o nosso coração está no lugar errado. E obedecer a Deus para Saul lhe custaria coisas boas. E ele não consegue fazer porque o seu coração está no lugar errado. E agora Deus vira para o profeta Samuel e fala: eu me arrependo de ter colocado Saul.
Porém, a Bíblia diz em Números 23 que Deus não é homem para que se arrependa ou para que minta e mude de ideia. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, na verdade é uma má tradução. Mas a intenção do escritor é dizer que Deus vai mudar de rota as suas ações. Em outras palavras, Deus vai levantar outro homem. Deus tomou uma rota e levantou Saul. Saul pisou na bola. Deus se arrepende, Deus muda de rota e levanta outro homem agora, que vai ser levantado no capítulo seguinte, mas não é um grande mistério quem vai ser, né? Mas o ponto é, por que que Deus tira Saul do trono? Porque Saul não seguiu as instruções do Senhor, tá? Agora, o profeta Samuel, ele tá lá com Saul na guerra? Não. O profeta Samuel está na casa dele, está em algum outro lugar. E Deus está revelando o que está acontecendo lá na guerra. Então não adianta tentar enganar o profeta de Deus, porque ele pode até não estar fisicamente no lugar, mas Deus conta para ele. Amém? E de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. Tá vendo? Não estavam juntos. Mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento, meu Deus do céu, em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Saul acabou de desobedecer a Deus e está se preocupando em erguer um monumento que honra ele mesmo. Meu irmão, não procure a sua própria honra. Não procure a sua própria exaltação. Tira do seu coração o ego, a soberba, a prepotência, tá? Se você quer ser honrado e exaltado, deixe que os outros falem de você, mas não fale de si próprio, é feio. Olha a diferença de Saul para João Batista. Saul, um rei que Deus já ordenou agora que vai sair do trono, ele está se honrando. E João Batista, aquele que Jesus declarou ser o maior nascido entre as mulheres, o cara era fera. Ele vira e fala que eu diminua, mas que ele cresça. Olha a diferença de um homem que desagrada a Deus e de um homem que agrada a Deus. Esse aqui quer se exaltar, esse aqui se humilha na presença de Deus, tá? E aí, Mateus 23:12, Jesus fala, aqueles que se exaltam, Saul, serão abatidos. Mas aqueles que se humilham, João Batista, esses serão exaltados. Tá? Não são os humilhados que serão exaltados, serão os que se humilham. É totalmente diferente de ser humilhado e se humilhar na presença de Deus. Ninguém quer ser humilhado, tá? Mas se humilhar tem que partir de você, na presença de Deus. E quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Mentira! Deus já disse no versículo 10 que isso é mentira. Saul está querendo mentir para o profeta de Deus, Saul está querendo enganar o próprio Deus. Mas o problema maior é que Saul, não é nem que ele está mentindo, é que ele está se enganando. Ele está acreditando naquilo que ele fala. A pior mentira é a que a própria pessoa conta e acredita. Porque ela já passou do nível de tentar enganar os outros para se enganar. Saul acha que ele está certo. Samuel, porém, respondeu, então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Você obedeceu? Então, o que eu estou ouvindo aí, esses animais, que era para eles ter tudo morrido? E respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor teu Deus, mas destruímos todo o restante. Olha aí, então agora ele está querendo dar uma boa intenção para a desobediência dele. Não, realmente tem animais aqui, mas eles vão ser sacrificados a Deus. Ele está querendo trazer uma boa intenção para a sua desobediência. Eu já falei isso aqui, de boas intenções o inferno está cheio. Deus não quer boas intenções, Deus quer a sua obediência. Ai, mas é que eu vou oferecer para Deus. Deus não quer. Você vai oferecer para Deus o que ele não quer? A instrução foi dele, destrói tudo. Ou seja, se destrói tudo, ele não quer nada do que tem aí. Tá? Diferente de Josué, por exemplo. Quando Josué, lá no livro de Josué, entra em Jericó, ele pega o ouro, a prata, o bronze, as coisas preciosas e leva para onde? Leva para a casa de Deus. Deus queria aquilo ali. Tá? Ele leva para a presença do Senhor. Agora, nesse caso, Deus não quer. Aí você está querendo entregar a Deus o que ele não quer. Que incoerência. Que incoerência. Você, marido, olha para a sua esposa e fala, você quer ganhar esse fone de ouvido aqui? Aí a sua esposa fala, não, não quero. Aí você vai e faz uma dívida no cartão de crédito, no seu nome, para dar esse fone de ouvido para ela, sendo que ela falou que ela não quer.
Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Sabe? Nós precisamos amadurecer na fé e entender o que Deus quer e o que Deus não quer. Tem gente que está se sacrificando. Nós já vamos chegar nessa parte. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Mas tem gente que está se sacrificando ao invés de obedecer. Tem gente que está gastando a sua vida e acha que está abalando com Deus e só está oferecendo a Deus aquilo que Ele não quer. Samuel disse a Saul: fique quieto. Ainda foi educado, né? Fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diz-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? Olha aí, Saul era pequeno aos próprios olhos dele. O poder corrompeu Saul. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E disse Saul: mas eu obedeci o Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois de despojo, o melhor que estava consagrado, do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de sacrificar ao Senhor. Samuel, ele está falando: Saul, você errou. Deus está falando que você errou. E Saul está falando: não, eu fiz o certo. Eu trouxe um homem, mas o resto eu destruí. Eu trouxe alguns bois e algumas ovelhas, mas o resto eu destruí. Obedecer a Deus 90% não serve. Eu matei a maior parte do povo, eu só poupei a vida de um homem, não serve. Eu matei a maior parte dos animais, eu só poupei alguns para oferecer a Deus, não serve. Deus não quer o seu 90%, Deus quer o seu 100%. Ou você vai ser 90% salvo. Você vai entrar com o corpo todo lá no céu, mas o teu pé esquerdo vai ficar para fora assim, ó, sendo queimado com fogo e enxofre do inferno. Ou está totalmente dentro do céu, ou está totalmente fora. Ou está totalmente dentro da palavra de Deus, ou está totalmente fora. E aí, se eu tiver mais ou menos, aí você é morno, como diz lá no livro do Apocalipse, será vomitado da boca de Deus. E Saul ainda está querendo bater boca com o Deus aqui. Não é nem com o profeta, porque o profeta está falando que Deus falou, está querendo bater boca com Deus. Eu lembro de uma vez que Deus mandou eu dizer para um rapaz que ele tinha que tomar uma posição e que ele não estava firme como deveria estar na presença de Deus. Ele falou: não, eu tô sim, eu tô firme sim. E eu falei: não tá. Ele: eu tô. E eu falei: irmão, você tá me falando que você tá firme, mas Deus tá me falando que você não tá. Eu vou ficar com o que Deus tá me falando. Amém? Agora, se você quiser obedecer ou não, aí é com você. Só que aí o que aconteceu? Eu também estava orando pela irmã desse rapaz no mesmo momento, né? E a hora que Deus começou a me usar em revelação para ela, ele se manifestou endemoniado. E depois nós fomos, libertamos a vida daquele homem. E ele se levantou, perguntou o que tinha acontecido. A gente disse a ele: realmente eu não estou firme. Era óbvio que ele não estava firme. Não é porque eu estava falando, é porque Deus estava falando. Sabe, nós vamos esperar até quando? Para entender que o que Deus fala é verdade. O que Deus fala é verdade. Você pode estar se esforçando, você pode estar tentando mudar, você pode estar no caminho, glória a Deus por isso. Mas se Deus falou algo, você tem que acatar aquilo como verdade. Amém? E aí Samuel respondeu: gente, vamos parar de perder tempo, tá? Vamos acatar o que Deus fala de uma vez. Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. A submissão é melhor do que gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Então Deus, ele naquela época tinha instituído sacrifícios? Sim. Se agradava daquilo? Sim. Mas se agradava mais do que obediência. Mais valia ali Saul não ter oferecido nada a Deus, mas ter obedecido a ele, do que ter oferecido 1000 holocaustos, mas não ter obedecido ao Senhor. Por quê? Porque ele foi rebelde e foi desobediente. Olha aqui, a rebeldia, versículo 23, é o pecado de feitiçaria. E a arrogância
é como idolatria. Então quem é rebelde é feiticeiro, quem é arrogante é idólatra. Quem é rebelde à palavra de Deus é semelhante a um feiticeiro. E quem é arrogante é semelhante a um idólatra. Porque ninguém quer ser feiticeiro, idólatra dentro da igreja. Mas às vezes somos arrogantes. Às vezes somos rebeldes. E aí aos olhos de Deus é a mesma coisa de sermos feiticeiros e idólatras. Você está entendendo a importância de você obedecer a Deus? A importância de você viver na presença de Deus verdadeiramente, senão aos olhos dele você pode estar sendo feiticeiro e idólatra. E aí a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse de novo que os feiticeiros, os idólatras, os cães, os mentirosos, os assassinos não herdarão o reino dos céus. Então se você quer entrar no céu, você precisa obedecer a Deus. Amém? E aí Saul fala, pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Agora ele reconhece. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe respondeu, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Então primeiro Saul rejeitou Deus, depois Deus rejeitou Saul. Tá bem? Essa é a ordem. Primeiro ele rejeitou, depois Deus o rejeitou. Aquilo que nós fazemos na terra é ligado no mundo espiritual. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto e o manto rasgou de Samuel. E Samuel disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Olha aí, eu até citei Números 23, né? Mas aqui já estava, Deus não é homem para se arrepender. Tá bom? Deus não se arrepende, tá? Saul repetiu, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, tá? Vamos encerrar aqui. Saul está reconhecendo agora que ele pecou? Está. Mas o que ele está pedindo para Samuel fazer? Honrar ele diante do povo. Pecou, mas quer ser honrado. Errou, mas quer estar em destaque. Não é assim que funciona, Saul. Olha a diferença de Davi quando ele peca lá no Salmo 51. Pequei contra ti, Senhor. Pequei, só não me lance fora da tua presença. E restitui-me o teu Espírito Santo e a alegria da salvação. Quando Saul peca, rei segundo o coração dos homens, ele reconhece o seu erro, mas ele quer ser honrado. Quando Davi peca, rei segundo o coração de Deus, ele reconhece o seu erro e ele só quer continuar na presença de Deus. Amém? Então, quando você peca, qual é a sua postura? A primeira tem que ser se arrepender. A segunda tem que ser entender que não é tempo de ser honrado, Saul. É tempo de chorar. É tempo de mudar de vida. É tempo de ficar no off um pouquinho, para que Deus trabalhe no seu coração e para que você possa ser completamente restaurado. Amém? Glória a Deus. Conseguiram entender até aqui? Esse é o capítulo 15. Que Deus te abençoe, que você compre esse livro para ser ainda mais abençoado. Amém? Esse livro é poderoso, tá? E espero aqui amanhã. Um beijo no seu coração.